Sheikh, eu acabei de passar o Islã, então estou precisando aprender como rezar. Tá bem, Sheikh? A reza deve ser na árabe, tudo deve ser na árabe, ou posso rezar também em português? Olha, querido, hoje vou te ensinar como rezar, tá? De maneira bem fácil. Então, me acompanha até o final. Habib, em primeiro, tem algumas preparações. Em primeiro, você deve ser purificado. Eu já expliquei como fazer a ablução no outro vídeo. Também, você deve rezar no horário, tá? Não pode antecipar o horário e rezar o Zohar, por exemplo, ao assunto do meio-dia antes de chegar ao tempo. Deve esperar o tempo exato. Também deve pegar a direção de Meca. Agora, bem fácil realizar isso usando o aplicativo. E também devemos usar roupas purificadas, puras, adequadas para rezar. Caso da mulher, especificamente, ela deve cobrir o corpo inteiro, menos o rosto e as palmas da mão. O corpo inteiro deve ser coberto. E aí, vamos agora rezar. Para rezar, você deve memorizar 4 palavras. Foca em memorizar 4 palavras em primeiro. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, glorificado seja Allah. Alhamdulillah, louvado seja Allah. La ilaha illallah, não há divindade a não ser Allah. Allahu Akbar, Deus é maior. Você deve focar em memorizar essas 4 palavras em primeiro. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Porque a gente vai usar bastante. E após memorizar essas 4 palavras, devemos também focar em memorizar os movimentos. Cada oração é composta por unidades. E cada unidade está incluindo os mesmos movimentos, tá? Mesmos movimentos repetidos, tá? Em resumo, eu vou explicar tudo depois, tá? Em B, se curva abaixo em flexão, se levanta novamente, desce para a situação no chão, senta, posta novamente e levanta para a segunda unidade. Então, esses são os movimentos. Em B, se curva abaixo em flexão, levanta novamente, desce para a situação no chão, senta, posta novamente, então levanta para a segunda. Tá? Bem fácil para memorizar assim. E agora? Vamos explicar como rezar. Deva anotar o seguinte, que durante a reza é proibido para você comer, pegar uma coisa para comer, ou beber, ou conversar com as pessoas. Deve focar na tua reza e não fala nada dentro do salat, a não ser as lembranças de Allah subhanahu wa ta'ala, ou versos do Alcorão, ou súplicas. Tá? Também nós não podemos movimentar aí para o lado direito ou o lado esquerdo. Não, deve focar e mantenha na direção da Qibla. E agora vou explicar passo por passo, ok? Para iniciar o salat, você vai levantar as suas mãos para o mesmo nível do ombro, tá? Ou da orelha, ok? Desse jeito. E fala Allahu Akbar. Deve ser em árabe. Allahu Akbar, tá? E aí, Allahu Akbar. Em seguida, põe a mão direita em cima da mão esquerda, em cima da mão esquerda, desse jeito também. E nesse momento, nessa posição, normalmente a gente vai recitar a surata de abertura, que é a surata al-Fatiha, e alguns versos do Alcorão Sagrado. E você, como iniciante, você ainda não está memorizando nada do Alcorão. Então, desse jeito, o que você vai fazer? Alguém foi até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falando igual para ele, profeta, estou iniciante, não estou memorizando nada dentro do Alcorão. O profeta falou, então, se você memorizou algo, um verso, então usa, recita dentro do salat. Se não, então fala, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah. As palavras que eu falei para você devem focar em memorizar. Então, desse jeito, nesse momento, como iniciante, você vai falar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Deve ser em árabe, tudo deve ser em árabe. Se você memorizou um verso do Alcorão, bem como Alhamdulillahi Rabbil Alamin, um verso do Alcorão, que significa louvado seja Allah, Senhor dos mundos, desse jeito você vai falar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, porque você já memorizou algo do Alcorão. Mas suficiente não, acrescenta também essas palavras. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar.
Então, você finalizou. E que movimentar para a segunda posição, para a segunda etapa, avançar para a segunda etapa. Vai fazer o quê? Então, levanta as duas mãos e fala Allahu Akbar. Lembra, em cada movimento, quando você quer movimentar, tá, de uma posição de outra, ou deixa uma posição para avançar a outra etapa, você vai falar Allahu Akbar quando você quer movimentar. Tá? Desse jeito, você vai levantar as mãos e desce, se curva para fazer genuflexão. Deve ser como ângulo reto, não é suficiente fazer assim, a não ser se você está sofrendo algo da sua costa. Vou fazer de novo. Então, já finalizei. Então, quero movimentar para genuflexão. Allahu Akbar. E se curva. Segura os joelhos com suas palmas do mão. E nesse momento, normalmente, a gente fala Subhana Rabbiyal Azim. Glorificado seja Allah, o majestoso. Mas, Sheikh, estou iniciante ainda. Então, fala Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 3 vezes. Em seguida, você pode acrescentar glorificações em português. E louvar Allah Subhanahu wa Ta'ala em português. Mas fala o árabe e em seguida acrescenta em português. Então, vou dizer Allahu Akbar. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Glorificado seja Allah o Altíssimo. Glorificado seja Allah o Majestoso. Louvado seja Allah. Então, você também, se você quer acrescentar uma súplica dessa posição, sem problema nenhum. Então, finalizamos, já falei Subhanallah 3 vezes. Agora vou movimentar para a segunda posição. Vou avançar. Então, para movimentar, tá, dessa posição, vou levantar de novo. E nesse momento, quando você se levanta, você não vai falar Allahu Akbar. Você não vai falar Allahu Akbar. Não. Você vai falar Sami'a Allahu liman hamida. Sami'a Allahu liman hamida. E em seguida, Rabbana wa lakal hamd. Mas, Sheikh, não estou ainda memorizando essa frase. Então, nesse momento, você tem uma permissão. Tem duas opiniões. Nesse caso, como você é iniciante, quando você se movimenta, fala Allahu Akbar. Levanta desse jeito. E volta para a mesma posição anterior. E fala Alhamdulillah. Então, essa é a primeira opinião. A segunda, que você vai falar isso em português. Sami'a Allahu liman hamda significa Deus escuta. Deus escuta a quem ele louvou. O Deus atende a quem ele louvou. E resposta, Rabbana wa lakal hamd. Oh meu Deus, todos os louvores pertencem a ti. Então, desse jeito, você tem permissão para falar, quando se movimentar, falar Allahu Akbar, em vez de Sami'a Allahu liman hamida, Alhamdulillah, em vez de Rabbana wa lakal hamd, ou fala em português. Quando você levanta, fala, Deus escuta a quem ele louvou. Oh Deus, todos os louvores pertencem a ti. Pode ser em português, com permissão. E aí, você vai descer agora, já falou? Então, você vai descer para a prostração. Quando você desce, você não precisa levantar as mãos. Vai descer direto para o chão. Aí, vou descer agora o sinal do movimento, cada movimento, aí Allahu Akbar. Então, vou descer dizendo Allahu Akbar. Olha, agora, os pontos de dedos, os pés estão tocando no chão. Os joelhos também no chão. As duas palmas do mão vão ser também tocando no chão. E também o seu rosto. A gente usa na prostração 7 membros. A testa e nariz, o rosto, e as palmas da mão, os joelhos e também os pés. Tudo deve tocar lá no chão. Não deixa seu cotovelo tocar no chão. Levanta e afasta um pouquinho do seu corpo. Tá? E aí, vai ser desse jeito. Tá? Então, rosto está no chão, as duas palmas da mão estão no chão, os joelhos também estão no chão e também os dedos, os pés, tá? E nessa posição, você vai falar o seguinte: Subhana Rabbiyal A'la, que significa glorificado seja Allah o Altíssimo. Sheikh, ainda estou iniciante. Então, Subhanallah, 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 3 vezes. Em seguida, essa posição é recomendado que você suplique a Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suplicar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Então, suplica bastante, porque conforme o relato do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não há posição ou situação em que o servo
e mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala do que essa situação. A situação de prostração ou posição de prostração. Então fala subhanallah 3 vezes, em seguida suplica Allah subhanahu wa ta'ala em português, tá? E aumenta a sua súplica com sinceridade, tá? Esse é um momento bem importante dentro da reza. Então, agora vou fazer a semelhança e se movimentar. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah me abençoe, Allah abençoe minha família, Allah me guie a sua família. Allahu Akbar. Então significa o quê? Que já finalizei a prostração e estou agora movimentando para outra posição. Então, após terminar a prostração, senta. Essa é a primeira prostração. Então, senta. E quando você está sentado, você vai repetir 3 vezes, oh Allah me perdoa. Pode ser em português. Oh Allah me perdoa, oh Allah me perdoa, oh Allah me perdoa. Tá? Falou 3 vezes. Agora, se movimenta para a segunda, você avança para a segunda etapa. Você vai prostrar novamente. Então, 2 prostrações, e entre eles você vai sentar um pouquinho. Agora vou fazer prostração novamente. Segunda prostração. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah me abençoe. Allah me perdoa. Allah me guia. Allahu Akbar. E após terminar a prostração, a segunda prostração, então você vai levantar para fazer a segunda unidade, repetindo tudo novamente. Tá? Porque, como falei, a oração é composta por unidades. Então, a oração de manhã, 2 unidades. Tá? E saudação final e salam. Tá? E finalização. Tá? E a oração do meio-dia, 4 unidades. Com saudação no meio e saudação no fim. A oração de tarde também mesma coisa. 4 unidades com saudação no meio e saudação no fim. E o Maghrib, 3 unidades com saudação no meio e saudação no fim. E a oração do Isha, 4 unidades com saudação no meio e saudação no fim. O que é saudação? Após terminar 2 unidades de uma saudação. Nessa saudação a gente glorifica Allah subhanahu wa ta'ala. Mas, Sheikh, o que significa saudação no meio e saudação no fim, que você já falou? Olha, Habib, após terminar a primeira, você vai levantar para a segunda. Após terminar a segunda, tá, você vai fazer saudação, se for no meio ou se for no fim. Se for no meio, você vai fazer saudação e levantar para a terceira. Tá? Se for no fim, você vai fazer saudação final, tá? E fazer o salam, termina o salam. O que significa salam? Falar assalamu alaikum no lado direito e assalamu alaikum, que significa que a paz esteja com vocês. Tá? E aí, o que é saudação? Saudação, a gente tem um texto em árabe, mas eu acho também como iniciante, você não vai conseguir memorizar. Tá? Então, desse jeito, você tem 2 opções. A primeira opção, que você vai solicitar, ou você vai glorificar Allah subhanahu wa ta'ala, enviar o paz para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enviar a paz também para todos os crentes, declarar que na outra divindade além de Allah, e solicitar as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala ao profeta Muhammad. Tudo em português, tá? Ou você fala subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tá? Fala essas 4 palavras. Em seguida, acrescenta em português as glorificações e também acrescenta solicitações, bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se for no meio, você vai fazer isso, continuar. Tá? Para a terceira. Se for no fim, você vai fazer e salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah, porque você já terminou. E agora eu vou fazer uma semelhança que eu estou para resumir, porque eu já prolonguei um pouquinho, mas tudo para explicar. Então agora eu vou fazer uma semelhança na segunda, como se fosse iniciante, que acabou de abraçar hoje, com todas as permissões, tá? Como falei, que a oração são unidades repetidas. Então, me observa quando eu estou fazendo a segunda, em seguida vou fazer a saudação final e finalizar o salat, tá? Vou agora, vamos imaginar que eu estou subindo do prostração para a segunda, vou continuar. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله, سبحان Allah. Glorificado seja Allah, o majestoso. Glorificado seja Allah, o majestoso. Louvado seja Allah. Deus atende a quem a Ele louvou. Ó Deus, todos os louvores pertencem a Ti. Allahu Akbar. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Glorificado seja Allah o Altíssimo. Glorificado seja Allah o Altíssimo. Allah me abençoe, Allah me guia. Allah abençoe minha família. Allahu Akbar. Allah me perdoa. Allah me perdoa. Allah me perdoa. Allahu Akbar. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allah me perdoa, Allah me guia, Allah me abençoe, Allah abençoe minha família. Allah me conceda voz. Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ou todos os bons cumprimentos, as orações, as boas ações, os bons atos pertencem a Deus. Que a paz esteja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que a paz esteja conosco e com todos os crentes. Declaro que não há divindade além de Allah e Muhammad seu mensageiro, e Allah derrama suas bênçãos sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como você abençoou o profeta Abu alaihi salam e a família do profeta Abu alaihi salam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. E assim, você já finalizou a tua oração. Ou, se a oração é composta por 4 unidades, você não vai fazer Assalamu alaikum, não. Você vai levantar para a terceira. E para fazer terceira e quarta, e em seguida a saudação final, tá? E Assalamu alaikum, finalizar o salat, tá? E assim finalizou. Espero que foi uma coisa benéfica e foi uma coisa bem explicada para você. Quero anotar que isso para iniciante. E ainda tu também responde seus comentários, se você tem uma dúvida, uma pergunta, uma coisa que eu já esqueci de explicar direitinho, ou você não entendeu certinho, me manda, vou te responder nos comentários. Ok? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.